Olá, queridos amigos sintonizados no programa Microfone Aberto com a RC. Queria agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, a sua participação e a reciprocidade nesse programa que a cada dia vem crescendo em credibilidade, em respeito e sempre trazendo assuntos pertinentes à realidade do povo brasileiro. Como nos programas anteriores, já tivemos a oportunidade de entrevistar médicos, advogados, pessoas dos mais diferentes segmentos. Hoje é uma das pautas que eu mais gosto. O assunto é uma bandeira da STV Interativa. Ao meu lado está aqui uma das pessoas que eu considero não só como amigo, mas ele é uma representatividade no que diz respeito às pessoas com algum tipo de deficiência, porque todos nós temos algum tipo de deficiência, seja física, social ou intelectual. Todos nós temos, independente da classe social. Mas, evidentemente, que no Brasil nós ainda temos muita dificuldade de pessoas que, infelizmente, o seu direito de ir e de vir, ele é cerceado, ele é anulado, ele é deletado. Por isso que existem projetos sociais como o Teleton, que nós abraçamos a causa todos os anos, que tem por trás a ACD e o SBT, que são grandes empresas que ajudam as pessoas a ter um pouco mais de qualidade de vida, de se tornar mais visíveis, porque infelizmente no nosso país a invisibilidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência ainda é notório. Os gestores precisam olhar com carinho. Ao meu lado está aqui o Salomão, que já conheço há muitos anos. O Salomão é um militante desta causa, é um formador de opinião, é uma pessoa que entende esse universo, porque além de conviver com ele, ele tem, evidentemente, todos os dias essa situação na sua vida. Salomão, seja muito bem-vindo ao Microfone Aberto com a RC. É uma alegria muito grande ter o nosso programa. Eu já olho para o Salomão e já vejo a bandeira estampada. Eu quero que você, além de falar sobre esse problema que nós vivemos no nosso país, eu queria que você fosse a nossa voz. Nós precisamos de pessoas assim, que tenha voz, que tenha vez, que possa ter atitudes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns mais uma vez pela sua luta, e eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas que estão nos assistindo. Roberto, muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo, pra gente fazer essa conversa tão produtiva em prol da cidade de Osasco. O Salomão, ele tem na sua vida uma trajetória muito bacana. São poucas pessoas que conseguem a determinação, a coragem de enfrentar o dia a dia num país como o nosso. Um país de desigualdades sociais, um país que tem contrastes violentos do ponto de vista educacional, social, cultural. E a bandeira que nós defendemos, que é a bandeira da acessibilidade, o direito de ir e vir, poder transitar, poder trabalhar, poder produzir para esse país rico que é o Brasil, muitas das vezes, Salomão, é impedido porque nós não temos políticas públicas que possam ser desenvolvidas e possam ser obrigatórias. Projetos de lei que venham de encontro com a realidade de pessoas que vivem esse universo. Eu queria já perguntar para você uma questão. Eu sei que existem fóruns de discussões que envolvem a questão da empregabilidade. Como as pessoas que têm algum tipo de deficiência podem contribuir no mercado de trabalho? Eu sei que muitas já estão contribuindo, mas ainda é muito pouco. As pessoas que estão desassistidas podem contribuir nesse sentido. Roberto, eu tive a oportunidade de participar do primeiro fórum de empregabilidade da pessoa com deficiência na cidade de Osasco. E foi um fórum muito produtivo, onde as organizações, onde as empresas, a iniciativa privada, ela pontuou os desafios e os benefícios que tem de contratar pessoas com deficiência. Graças a Deus, aqui no Brasil tem melhorado muito, né, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Isso tem muito a ver com a luta de muitas pessoas que vêm lutando, acreditando, apostando de que as pessoas com deficiência têm muito que oferecer. Com o avanço da questão do mercado de trabalho, hoje nós temos o desafio. Todo avanço tem suas oportunidades de melhorias. Então, eu sempre costumo dizer que Osasco é uma cidade planetária, é uma cidade global, porque ela tem desafios onde vários lugares têm. Inclusive, eu até acho interessante que Osasco poderia ser protagonista de um grande projeto. Por exemplo, as pessoas com deficiência, o empresário que contrata uma pessoa com deficiência para trabalhar em casa, ele não está enquadrado na lei de cotas. O Estado brasileiro entende que a pessoa com deficiência ela tem que ir da sua casa até o local de trabalho. Isso resume-se em inclusão. Com o avanço da tecnologia, hoje nós temos outras oportunidades, né? E hoje é possível o trabalho home office. Verdade. Então, para a gente consolidar uma política de inclusão no mercado de trabalho, é interessante que o Brasil, que o Ministério do Trabalho, reconheça as empresas que
contrata as pessoas com deficiência para trabalhar em casa, até porque é qualidade de vida. E isso seria um avanço fantástico. E Osasco, o município de Osasco poderia sim trabalhar junto com as empresas para protagonizar esse grande projeto que vai melhorar a vida de muitas pessoas. Sem dúvida, Solomon, é uma excelente ideia. Hoje, com a pandemia, muitas pessoas independentes, se têm algum tipo de deficiência, já estão trabalhando em suas respectivas casas. E essa sua ideia, olha, é fantástica. Que saca as empresas, né, que estão nos assistindo nesse momento, os empresários, exato, as pessoas que empregam, que têm evidentemente esse lado do empreendedorismo, abraça essa causa. Não tenha dúvida nenhuma que é um projeto que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a alavancar inclusive a economia, exatamente, que é um dos fatores desafiadores para os próximos anos, depois de uma pandemia que afetou a economia mundial. Não tenho dúvida nenhuma, se virar um projeto de lei, não tenho dúvida que vai ser uma oportunidade ímpar de todos contribuírem com a economia e trazer um pouco mais de autoestima e principalmente qualidade de vida para as pessoas que trabalham principalmente no home office e que têm algum tipo de mobilidade. Transitar pelas ruas do nosso país não é fácil. Temos que ainda avançar muito em todos os sentidos, mas o Brasil ainda está engatinhando. Preciso melhorar muito essa questão. Você falou da questão da inclusão do desenvolvimento econômico. Todos nós sabemos que o Brasil tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito à logística. A gente fala de mobilidade, o Brasil tem dificuldade de logística. Você vê que nós temos 2 grandes portos, mas que nós não temos condições de levar a nossa própria mercadoria para os estados. Então, como é que a gente vai conseguir levar, por exemplo, a soja, o milho, a maçã, o feijão, o arroz? Porque a logística é ruim. Nós temos estradas ainda com muitos problemas. E justamente falando sobre isso, como é que, por exemplo, a pessoa com deficiência, dentro da sua residência, como é que ela contribui para a economia? Como que ela pode desenvolver, trabalhando na sua casa, desenvolvendo algum segmento que evidentemente ele vai trabalhar, mas como ele poderia corroborar de uma certa forma, mostrando para os empresários que a produção interna, apesar das dificuldades, ela pode ser produtiva também. É interessante, Roberto, porque as pessoas que têm uma mobilidade reduzida, elas requerem de tratamentos paralelos, como fisioterapia, para ter melhor qualidade de vida. Então, o trabalho em casa, o home office, essa oportunidade, ela estaria em um grande avanço. Hoje, com o avanço tecnológico, nós temos, meu Deus, oportunidades para que as pessoas possam ser produtivas, muito produtivas na sua residência. O que é inclusão? Dá oportunidade para as pessoas exercerem a cidadania. Antes, trabalho, nos tempos atrás, trabalho era você sair da sua casa, pegar o ônibus, o carro, o trem, metrô e ir até o trabalho. Hoje não. Hoje você pode ser produtivo no seu quarto, você tem N formas, né? E a inclusão, Roberto, ela tem a ver porque ela te dá oportunidade. A partir do momento que as pessoas trabalham, mesmo de casa ou não, você tem poder de consumo. Você pode consumir, você pode pagar um plano de saúde, você pode exercer o seu direito de ir e vir, mesmo com os desafios das barreiras arquitetônicas, né? Mas isso é um olhar que nós precisamos fazer novo sobre o aspecto da inclusão. Muito bom. Tá aí uma excelente explanação no que diz respeito à produção em momentos de pandemia, em momentos de isolamento social, e o desenvolvimento no que diz respeito à produção, ela passa também pelos meios de comunicação, pela internet, que hoje é uma Exato. ferramenta poderosíssima que alcança praticamente todos os continentes. Eu queria falar também sobre a questão do projeto da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Fala um pouquinho desse projeto, porque são poucas secretarias no Brasil, né, principalmente nos municípios, que trabalham especificamente essa situação. Exato. Aliás, vamos dizer, eu posso cravar aqui que se tiver, acho que dá para contar nos dedos os municípios que tem uma secretaria voltada para essa finalidade. A importância, Roberto, de uma secretaria é que ela institucionaliza a política pública da pessoa com deficiência. Porque desenvolver a política pública desse segmento não tem a ver apenas com a acessibilidade, mas envolve a questão do autismo, o universo do autismo, o universo do síndrome de Down, doenças raras, o cadeirante, deficiente auditivo e o deficiente visual, transtorno, enfim, é uma complexidade.
Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela não é o fim, ela é o meio. É o órgão que articula com as secretarias para trazer eficiência às políticas públicas. E é fundamental porque a secretaria ela cria a política pública e ela traz eficiência executarem o atendimento às pessoas com deficiência. A secretaria é fundamental para que Osasco tenha a sua dinâmica, que é uma cidade pujante econômica, e vale a pena ter essa conquista, né? É um olhar clínico, né? Você vai conhecer de fato a vivência de cada um e vai poder elaborar, desenvolver projetos que vão atender essa demanda. Exatamente, eu diria que a secretaria ela daria voz, uma voz consolidada às pessoas com deficiência. É o olhar clínico. Como é que você avalia hoje a situação de Osasco? Está faltando uma secretaria desse porte que poderia assistir? Você se sente assistido na cidade de Osasco nesse sentido? A cidade de Osasco ela tem o prefeito atual, o prefeito Eugênio Lins, é um prefeito muito sensível com a causa da pessoa com deficiência. A cidade tem avançado através dos projetos CEA, Centro de Reabilitação de Osasco, e agora sim, tem muito que avançar também. Né? Porque em todo avanço existem as oportunidades. Então nós temos várias oportunidades para que Osasco se torne até mesmo uma cidade protagonista desse segmento. Isso é importante. Vale ressaltar que o Teleton ele é realizado numa emissora que está em Osasco, que é o SBT. E o nosso canal de comunicação também participa todos os anos. Eu não sei se esse ano nós teremos, por conta da pandemia. Pode ser que tenhamos um Teleton online. Ainda não está definido ainda quais serão os parâmetros, mas a gente sabe que Osasco ele já tem esse olhar voltado para necessidades especiais. Nós temos uma ACD em Osasco, né, que inclusive ajuda milhares. Nós estivemos na ACD, fizemos uma matéria, percorremos todos os corredores, conversamos com especialistas. Então nós sabemos que Osasco já avançou muito. Claro, pode melhorar, mas principalmente quando nós tivermos pessoas que representam o segmento. Eu vejo da seguinte forma, se você colocar uma pessoa que é admiradora ou que é sensível ao segmento, ela até pode fazer alguma coisa. Mas se você tiver uma pessoa que vive, né, vive exatamente o problema, aí é diferente. Exato. Aí ela vai conseguir ter a sensibilidade ainda mais aflorada e poder realizar projetos que vão atender aquelas pessoas que você já conhece, você já vivencia e você, evidentemente, conhece mais do que ninguém, né, como lidar com tudo isso. A política pública não basta cumprir a lei, é necessário sensibilidade. Sem dúvida. Porque às vezes a lei ela é cega e ela não consegue entender o sentimento, a lei ela não consegue adentrar nos desafios diários das pessoas. Ela é macro, né? Então, quando implementar uma secretaria com olhar clínico, com pessoa do segmento e técnica, com paixão, que tenha paixão pela causa, né? Isso daria muito, seria histórico para a cidade de Osasco. Queria aproveitar a oportunidade de falar também sobre a questão, porque a gente fala muito sobre a questão da mobilidade, da dificuldade de se locomover num país como o nosso, que não tem projetos e nenhuma indicação para que as pessoas possam se locomover, possam ser assistidas em todos os sentidos. Um dia todos nós vamos chegar à melhor idade, você concorda comigo? Sim. Todos nós vamos chegar à melhor idade. Eu vejo pessoas aí que destratam os idosos, não tem um carinho especial. Né? Quem tem pai, quem tem mãe sabe, né, que um dia, infelizmente, não teremos conosco. Eu já perdi o meu pai. Eu sei o quanto é duro perder um ente querido. E muitos idosos, muitos não têm nem a família próxima. E nem um projeto que obriga os filhos ou a família a assisti-los. E os idosos também é uma das pessoas que sofrem com isso. O olhar ao idoso ainda está muito distante do nosso país. Apesar de ter alguns projetos que a gente sabe que foram desenvolvidos, mas ainda está muito distante. A gente vê os nossos queridos idosos ainda largados. É só você ir a algumas clínicas aí que aí você fica horrorizado. Algumas famílias praticamente abandonam seus pais, né? Sabe, eu vejo isso como uma tortura. Como é que não? Uma pessoa que te criou, né, te colocou no mundo e quando a pessoa vai usufruir um pouquinho, né, da vida, porque nem todos os idosos chegam à melhor idade com saúde. Muitos chegam debilitados, doentes e a família joga. Eu queria que você falasse, inclusive, né, a sua mãe está aqui acompanhando, né, eu sei que o carinho por ela é especial, ela cuida de você, a sua mãe deve ser o seu braço forte com certeza, o seu pai também, e eu tenho certeza que você também será uma voz. É uma voz para essas pessoas também desassistidas, Salomão. Na verdade, eu costumo muito dizer que, assim, não existe
política pública para os cuidadores, né? Cuidadores das pessoas com deficiência, cuidadores dos idosos. Essas pessoas são sozinhas, né? E isso é muito importante porque muitas pessoas que cuidam de pessoas com deficiência, principalmente o autismo, o idoso quando está com Alzheimer, essas pessoas já passam a desenvolver doenças como psicoemocional. E elas precisam de saúde, terapia, problema de saúde pública, né? Elas precisam de tratamentos e são desassistidas, são invisíveis. Porque as pessoas focam no cadeirante, na pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela se adaptou. É um desafio, mas ela se adapta ao seu dia a dia. Mas o cuidador, ele tem os seus sonhos, tem esperança, ele abre mão de tudo para cuidar daquela pessoa. Então é preciso que haja, que as políticas públicas da pessoa com deficiência sejam ampliadas para os cuidadores. Muitas mães de crianças especiais que não têm marido, né, o marido deixa, elas não podem trabalhar. Então é uma realidade triste e que a gente precisa ser a voz para trazer essas pessoas para a sociedade, pessoas importantes que têm o seu valor, que pode contribuir para a sociedade. Eu queria falar sobre um assunto que eu tenho certeza absoluta que muita gente que está nos assistindo pela Megabit, canal 23, um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí, Rede Smart de Comunicação, canal fechado, há 70 páginas que nos acompanham nesse momento, o nosso canal no YouTube, a nossa audiência é muito rotativa, né? Nós temos uma audiência muito rotativa, graças a Deus, hoje nós temos mais de 2 milhões de seguidores. Que ótimo. Então isso ajuda muito a gente de divulgar projetos sociais, ser uma voz da comunidade. O nosso canal de comunicação é missão. Eu costumo dizer que o jornalismo é missão. E a gente está aqui justamente para levar informação com responsabilidade, com muita verdade, sem maquiagem, mostrando a realidade dos fatos, porque esse é o jornalismo levado a sério da SCTV Interativa, do Microfone Aberto com a RC, da Rede Smart de Comunicação e esse grupo de comunicação que tem crescido a cada dia para levar, evidentemente, as pautas mais relevantes para o desenvolvimento social, intelectual, cultural do nosso querido Brasil. E eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que estão se enxergando, né, estão se vendo nesse programa, têm uma pergunta fundamental. Porque eu sei que muitas pessoas, infelizmente, Brasil afora, às vezes ela precisa de uma prótese, às vezes ela precisa de uma cadeira de rodas, às vezes ela precisa de alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dela, para se ela se locomover, e não tem condições financeiras. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem nem passar por uma ACD, porque não tem ACD na cidade dela, não tem ACD no estado. Então ela passa por uma dificuldade e não tem a quem recorrer, Salomão. Ela se sente literalmente invisível na concepção da palavra. Uma pessoa que perdeu um braço, perdeu uma perna, ou ficou paraplégica, tetraplégica, ou já nasceu com algum problema de saúde e não conseguiu ao longo dos anos uma fisioterapia, um tratamento para conseguir, né, ser vista, conseguir produzir, como você falou, do empreendedorismo. Eu queria que você falasse exatamente das oportunidades, porque eu tenho certeza que muitas pessoas já vão comentar, né, inclusive já estão comentando. Eu tenho uma filha, eu tenho um sobrinho, eu tenho uma irmã, ora, precisa de uma cadeira de rodas, precisa de uma muleta, precisa de um braço, precisa de uma perna, não tem. É uma dificuldade também crucial no nosso país. É uma dificuldade, Roberto. O Fundo Social de Osasco tem desenvolvido um trabalho fantástico na doação de próteses, cadeiras de rodas, mas a demanda é enorme. Então o que é preciso é desenvolver uma política pública para dar incentivos às empresas do município a doar esses equipamentos, porque são equipamentos caríssimos. São caros, muito caros. São equipamentos caríssimos e são equipamentos que é fundamental para o dia a dia da pessoa com deficiência, né? Garante a elas o direito de ir e vir, é o sonho. Para muitas pessoas, tem pessoas que o sonho é ter uma cadeira de rodas. Em pleno século XXI, a gente saber que tem pessoas que sonham em ter uma cadeira de rodas, ter uma prótese, e isso é comum. E a gente não pode admitir isso. Então, assim, eu acredito que desenvolver a política é trazer o mercado, trazer a iniciativa privada, é o diálogo com os empresários para servir as pessoas, né? Existem formas. A política é feita para isso. A política ela não pode ser olhada apenas como um projeto de lei,
mas também como uma iniciativa de conscientização para as pessoas serem pessoas melhores e poder transformar o mundo. E infelizmente no nosso país, eu digo infelizmente porque isso deveria ser do ponto de vista público, né, das pessoas que são gestores, que cuidam das suas cidades, dos seus estados, né, que cuidam do Brasil. Isso é de uma responsabilidade dos gestores, mas a maioria das iniciativas para ajudar as pessoas com algum tipo de deficiência, de mobilidade, vem da iniciativa privada. Olha só que curioso isso, né? São empresários que se sensibilizam com a causa para ajudar essas pessoas que têm dificuldade. Então, é muito importante o nosso canal de comunicação dar oportunidade para as pessoas que têm e que passam por isso, para ser essa voz. Então, são equipamentos caríssimos, como você mesmo disse, que para desenvolver uma prótese já é trabalhoso, né? Então, tem investimento científico, tem investimento tecnológico, tem investimento principalmente de adaptação, porque nem toda prótese vai ser adaptada a uma pessoa. Cada prótese tem a sua peculiaridade, entendeu? Tem que ser desenvolvida no tamanho certo, tem que se adaptar, tem tudo isso. A ACD faz esse trabalho maravilhoso, mas gostaríamos que outras empresas também financiassem. Exato. Pudessem investir em próteses, porque no Brasil, vou dar um dado importante aqui, o Brasil é um dos campeões mundiais em acidentes de trânsito. Se você for hoje, inclusive eu estava ouvindo essa semana no rádio, vou dar até a fonte aqui, estava ouvindo na Rádio Bandeirantes. Inclusive esse programa hoje eu queria dedicar ao José Paulo de Andrade, que lamentavelmente faleceu. É uma das minhas referências no jornalismo, uma pessoa com uma personalidade irrepreensível, muito contundente na sua fala, uma pessoa de coragem. A história da TV Bandeirantes se confunde com a do José Paulo de Andrade, que lamentavelmente faleceu. Os nossos sentimentos a todos os familiares, a todo o grupo Bandeirante de televisão, a todos os comunicadores, jornalistas desse país, mas principalmente quem trabalhou próximo dele, como inclusive o seu xará, Salomão Esper, o Ronco, o Cláudio, a Thaís. Então, assim, eu fiquei muito triste, acordei muito triste hoje com essa notícia. Então, esse programa eu queria dedicar a todo o grupo Bandeirantes, principalmente a família de José Paulo de Andrade, esse ícone do jornalismo que descansou. Então, as nossas condolências, e o nosso canal, assim como todos os canais, a TV Bandeirantes é um canal que presta serviço, sem dúvida nenhuma. Nosso canal de comunicação tem essa missão também. Então, que muitos empresários que estão nos assistindo possam financiar essa causa, ajudar a financiar estudos e principalmente a financiar o que já existe, que são projetos voltados para o desenvolvimento de próteses, que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, as pessoas a ficar dependendo só do Teleton, né? Ficar só dependendo do Teleton, mas que tenham projetos que possam atender essa grande demanda. Salomão, eu vejo no nosso país uma desigualdade gritante. Eu costumo dizer que o nosso Brasil é um país rico. Nós temos uma natureza exuberante, uma biodiversidade inigualável, uma Mata Atlântica, a que existe ainda, né, maravilhosa, e nós temos um povo acolhedor. O povo brasileiro é diferente, o povo brasileiro é acolhedor, é um povo para cima, alegre. Em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo, como essa pandemia, por exemplo, a solidariedade ainda existe e é aflorada no povo brasileiro. Então, eu queria que você falasse agora com as pessoas que estão nos assistindo, qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo, o que você deseja na sua vida para que muitas pessoas que estão na sua situação possam também ser assistidas e possam ter uma perspectiva melhor para o futuro. Eu tenho um objetivo na vida, de ver com que as pessoas tenham oportunidades. E essas oportunidades, ela nasce de uma política pública através da educação. Não apenas a educação em prol do conhecimento científico, mas a educação que trata o indivíduo nos seus valores, que dá ao indivíduo a capacidade de ele acreditar nele, que ele possa desenvolver as suas habilidades, que ele possa escrever a história da sua vida. O meu objetivo é fazer da política pública não apenas projetos de lei, mas fazer a política, a ponte com a sociedade, o diálogo, onde os mais excluídos, as pessoas que não têm voz, possam se sentir importantes, se sentir participantes do quadro social, da sua cidadania. Eu acho que isso é construir uma política de um futuro melhor para as pessoas. Salomão, eu queria que você falasse um pouquinho
da sua realidade. Como é que é o Salomão no dia a dia? E você continua ainda em tratamento, praticamente aí todos os dias, né? Cada dia que você acorda é um desafio novo que você enfrenta. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua realidade, até que para as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que muitos vão se identificar. Fala um pouquinho da sua história. A minha história ela é resumida por muitos desafios, Roberto. Aos 2 anos, eu nasci sem nenhuma deficiência, e com os 2 anos eu fui perdendo os movimentos normais das mãos e das pernas, fui enfraquecendo, né, plena força, e fui tocando a vida. A deficiência foi se acentuando, até que eu, com os 9 anos, eu peguei uma deformação no pé esquerdo, foi se deformando, e fui submetido a uma cirurgia, onde corrigiu o pé, e com os 15 anos de idade, eu tive o diagnóstico que eu tinha uma doença rara, que é Charcot-Marie. Então, e durante esse processo de tratamentos, fisioterapia, cirurgia, eu sempre tive uma educação de que eu tinha que lutar pelos meus objetivos através da educação. Eu nunca podia parar de estudar, né? Fui cobrado como todas as pessoas. Então, isso foi o propulsor que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, eu fui privilegiado, porque através da dificuldade, que eu olho como experiências da vida, eu vejo que eu aprendi, pude olhar para a vida pelo retrovisor, né? E buscar o que há de melhor nas pessoas. Porque o meu dia a dia, o dia a dia de uma pessoa com deficiência não é fácil, é um desafio. Transferência, a vida diária. Sim. E às vezes, na maioria das vezes, o maior desafio não está na sua deficiência, mas na deficiência que é a falta da acessibilidade. É a deficiência por não ter, às vezes, equipamentos públicos que te dê aquela atenção necessária para sua reabilitação, desenvolvimento. Então, assim, eu sou um cara privilegiado porque eu tenho uma família, tive um suporte, mas tem muitas pessoas que não teve essa oportunidade, né? Então isso que a razão, Roberto, da minha luta, ela está sustentada nessa questão, promover oportunidade para as pessoas, porque muitas pessoas deixam de conquistar, deixam de vivenciar certas experiências por não ter oportunidade. E isso a gente não pode aceitar, né? Aqui é o jornal Diário de São Paulo. Ele foi capa da revista Talento. Ter o privilégio de escrever a história da sua vida. Você não ser mais um, estar no meio da multidão, mas você ter uma história, de ser referência, deixar um legado para as pessoas. Acho que é a maior riqueza que as pessoas têm que ter. Tá ótimo. O Salomão é uma fonte de inspiração para todos nós. É motivacional o que ele falou. E o Salomão falou de uma coisa muito importante. Ele falou da família. Eu vejo, infelizmente, no nosso país ainda muitas pessoas desassistidas pelos próprios familiares, que é muito triste. Ao contrário do Salomão, que tem o aporte da família, os pais presentes, né, junto com ele, nós infelizmente não temos essa realidade. Mas apesar de ter os pais ao lado, ajudando, motivando e trazendo para ele motivação e, sobretudo, otimismo, o Salomão sempre foi uma pessoa independente. Por que ele é independente? Porque ele tem uma cabeça boa, né? Ele tem fé, espiritualidade e esperança, que é o que a gente espera de todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que tem a caneta na mão, que assina. É isso que a gente espera, né? Dos políticos. Você é deputado, você é vereador, você é prefeito, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu votei em você, Bolsonaro, votei em você. Eu acredito ainda que vai dar certo. Acredito. Todos aqueles parlamentares que a gente votou, a gente acredita. Eu espero que atenda também. Já teve um avanço com a Michele Bolsonaro, que trouxe a obrigatoriedade da linguagem de sinais nos eventos, que é muito bom, né? São pessoas desassistidas, mas é preciso avançar muito mais. Então nós esperamos que a história de Salomão seja uma referência para todo o povo brasileiro, um povo solidário, um povo compreensivo e um povo que luta todos os dias para enfrentar a realidade de um país tão desigual ainda. E a história de Salomão, ela se reflete na vida de todo o povo brasileiro, porque todos nós temos sim
algum tipo de deficiência. O Salomão, apesar das suas limitações, é um guerreiro, uma pessoa batalhadora. Mas tem pessoas, Salomão, que são perfeitas, pessoas que anda, caminha, e ainda assim hoje se encontra, sabe aonde? Num quarto, isolado, depressivo, sem perspectiva. Essa maldita depressão que tem tomado conta da humanidade. E a pandemia, muitas pessoas se suicidaram. Muitas pessoas deixaram de acreditar na vida. Exato. Com saúde. Aí você fala, mas onde está o problema? O problema está aqui, ó, na mente. Está na mente. Na cabeça. Se a pessoa não tem uma mente saudável, ela morre por dentro. Exato. Então, Salomão, eu agradeço demais a sua participação. Foi um prazer, Alberto. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas que estão te vendo agora, os osasquenses, os paulistas, os paulistanos, os baianos, os cariocas, legal. Enfim, o povo brasileiro que te assiste agora nesse momento, está olhando para você como um guerreiro, como um vitorioso, como uma pessoa de luz. Que essa luz ela reflete para todos nós que acreditamos num Brasil melhor, num mundo melhor. E eu não tenho dúvida nenhuma que a sua pessoa ela é um exemplo para todos nós. Eu queria que você, nesse momento, deixasse as suas considerações finais, olhando naquela tela. Agora sim, Cedrão, agora você pode dar um zoom nele, porque agora o Salomão vai falar para milhões de brasileiros que nos assistem agora. Deixa o teu recado, deixa a tua mensagem para muitas pessoas que hoje estão lá desanimadas, desassistidas, desacreditadas. Você é uma motivação em pessoa e nos inspira todos os dias. Como pré-candidato a vereador pelo município de Osasco, eu, Salomão Júnior, gostaria e desejo trabalhar em prol das políticas públicas da pessoa com deficiência, em prol das pessoas que cuidam, em prol de uma cidade melhor. A inclusão em geral, seja do jovem da periferia, dos cuidadores, da pessoa com deficiência, tem muito a ver. Aliás, tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico do nosso município. E além da política pública, eu deixo a mensagem: acredita em você, acredita em Deus, que tudo mais Ele fará por você. Muito obrigado, Salomão. Quero agradecer a Risolane, que é a mãe do Salomão. O Salomão pai, aliás, que nome, hein? Esse nome, forte. Ele transmite sabedoria. Aliás, o homem mais sábio que esse planeta já teve. Claro, não vamos colocar o nosso Criador, porque o Criador, ele criou Salomão. Mas Salomão na Terra foi o homem mais sábio. Está aqui, ó, uma sabedoria em pessoa, e eu não tenho dúvida que será uma grande representatividade no que diz respeito à acessibilidade, aos direitos conquistados e o que serão conquistados ainda em projetos que serão elaborados por quem conhece do assunto, por quem vive a realidade. Então eu queria agradecer mais uma vez, Deus possa abençoar a sua vida, trazer saúde, muita paz, muita harmonia, e o nosso programa é esse, é prestação de serviços, utilidade pública, um jornalismo levado a sério, com muita verdade e principalmente com muito amor no coração. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Abra mão da sua vaidade. O coração de um guerreiro bate pelas oportunidades. Não importa o que ele ouve, o coração continua batendo. Ele cria sintonia com as batidas do coração de Deus. E cada passo, cada lágrima, cada angústia, a ansiedade, até mesmo as tristezas, é a construção da sua história, da sua vitória. Pense nisso. Você sabia que há mais de 30 anos o Grupo Extrema cuida do que é mais importante para você? Através de uma central de monitoramento 24 horas, com tecnologia de última geração, oferecemos a você o que há de melhor em segurança eletrônica. Atendemos desde residências, indústrias, comércio, grandes redes varejistas e temos também a solução ideal para o seu condomínio, que vai desde um projeto
personalizado ao controle sobre as áreas de acesso. Quer saber mais? Entre em contato conosco através do site www.grupoextrema.com.br ou através do nosso telefone 0800 605 3001. Temos uma equipe especializada e pronta para te atender, agendar uma visita sem compromisso e apresentar o que há de melhor em segurança eletrônica.